Espiritismo desvenda os grandes enigmas da vida. De onde venho? Para onde vou? O que acontece após a morte? Os médiuns modernos, porque os apóstolos também tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de serem os intérpretes dos espíritos para a instrução dos homens, para mostrar-lhes o caminho do bem e conduzi-los à fé. A mediunidade, assim como qualquer faculdade natural do ser humano, como a inteligência, por exemplo, pode ser usada tanto para coisas boas quanto para coisas não boas. Como tudo na vida, tudo o que fazemos, existe o lado certo e o lado errado da vida. Existe o que produz o bem e existe aquilo que desvia, que conturba. A pessoa não tendo esse conhecimento do aspecto ético, que estabelece os princípios de convivência, e no aspecto moral, que são as regras de relacionamento que nós efetivamos para poder nos relacionar. Uma pessoa pode ser médium, intermediário dos espíritos, e realmente não ser ética, não ter um bom comportamento moral, e obviamente ela vai se conduzir de maneira errônea, como costumamos dizer na sociedade. No livro dos médiuns, nós encontramos algumas explicações a respeito da perda da mediunidade e também do afastamento da mediunidade. O médium, se ele estiver utilizando mal este dom que Deus lhe deu, ele pode receber um alerta. Essa mediunidade pode ser suspensa por determinado tempo, e depois ela pode voltar à medida que aquele médium reformula as suas atitudes, os seus comportamentos. A mediunidade pode ser afastada também por motivos de doenças, para prevenir aquele médium enquanto ele estiver adoentado. Mas ela também pode nos ser retirada sim. Nós podemos perdê-la, uma vez utilizando mal. Se o médium que tem tarefa mediúnica, programa de atividade mediúnica, ele está passando por obsessão, a recomendação da doutrina é para que ele não trabalhe como médium e seja tratado como obsediado, como um enfermo, porque a obsessão, todas as pessoas sofrem de uma forma direta ou indireta, de um jeito ou de outro, sofrem alguma coisa da obsessão. Porque o nosso planeta propõe isso, é um planeta de provas e de expiações. Os espíritos são imperfeitos ainda, moralmente falando, acessíveis às influenciações. A doutrina espírita classifica a obsessão em obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Na obsessão simples, a ação dos espíritos se dá de maneira quase imperceptível, de maneira leve. A pessoa que está sofrendo esta influenciação quase não percebe, porque ela se caracteriza por um desalinho no pensamento, umas incertezas que aparecem, e é por esse caminho, então, que a modalidade simples vai permeando. Agora, da fascinação, vem através do fascínio, que leva à paixão, e a paixão cega a razão, diz Allan Kardec. A fascinação é muito perigosa
porque a pessoa obsediada ou por ideias, ou por imagens, por símbolos distintivos, religiões, partidos políticos. Então tem uma variação muito grande no campo da fascinação. O mundo vive hoje uma das epidemias maiores da fascinação pelo processo da obsessão. E da subjugação é quando a pessoa passa a se comportar de maneira diferente do seu modo usual de viver. Então, ela demonstra que está subjugada pela ação de espíritos encarnados ou desencarnados pelo processo da subjugação. Detalhe interessante, tanto na subjugação, como na fascinação, como na modalidade simples, significa que a própria pessoa, usando o seu livre-arbítrio, ela se deixa levar por essas influenciações. Nenhum espírito pode influenciar uma pessoa, mesmo simples fascinação, subjugação, se ela não quiser. Então nós estamos aprendendo exatamente isso, como utilizar a mediunidade. E é preciso cuidado. O Espiritismo faz sempre uma proposta de que a pessoa, através do conhecimento, chegue à conclusão de que realmente precisa adotar um recurso de ordem moral suficientemente capaz de melhorar as suas relações com o próximo. Nós usamos a mediunidade para fins elevados, de modo a atrair assim os bons espíritos para nos protegerem, e usamos a mediunidade para aprendizado, para esclarecimento nosso e dos nossos irmãos em humanidade que já se encontram do lado de lá. Quando a pessoa se coloca nesse trabalho, ela abre uma estrada nova na sua vida. Eu costumo dizer que o trabalho da mediunidade aplicada corresponde a uma estrada maravilhosa na vida de uma pessoa, que ela é só gratificada espiritualmente, cada vez melhor, pelo uso bem colocado dessa faculdade. Então, é importante que a pessoa que tem a mediunidade queira usar ela para o bem, que busque o conhecimento espírita, que até onde a gente sabe é o que melhor orienta para a prática correta da mediunidade. Muitas responsabilidades cabem aos médiuns, porque eles são os transmissores de informações, seja através da psicofonia, seja através da psicografia, seja através de uma simples orientação que ele vem a dar como tarefa sua na casa espírita. Jesus asseverou: não é o que entra na boca do homem que contamina, mas aquilo que sai. Então precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós estamos falando, tudo aquilo que nós estamos expressando e principalmente com o nosso comportamento. O médium é responsável por levar às pessoas informações corretas, informações verídicas, precisas. Então o médium, em particular, precisa tomar muito cuidado com os seus pensamentos, com as suas atitudes, porque nós vamos atrair mentes, pensamentos e espíritos conforme a nossa afinidade. É o médium que deve influenciar o espírito, né? Não é o espírito que deve influenciar o médium. O médium tem que estar preparado para ele receber a manifestação, conduzi-la a contento e desenvolver o que há que ser desenvolvido na parte da prática da mediunidade. Embora nós sabemos que a mediunidade é dada a todos, independente da religião que ela professa, mas vamos falar do médium espírita, aquele que está falando em nome dessa doutrina de amor. Portanto, ele é responsável por consolar, por auxiliar, por esclarecer, por apoiar. Ele tem grandes responsabilidades, às quais ele vai responder também quando da sua desencarnação, que uso ele fez da sua mediunidade. Nós somos os grandes responsáveis, quando falamos com as pessoas em nome da doutrina, devemos ser autênticos, honestos e precisos. Para orientar os médiuns e as pessoas que recorrem a eles,
Já existe o Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Essa é a obra básica, aquela que vai possibilitar à criatura o entendimento desse intercâmbio com o mundo espiritual. Infelizmente, a mediunidade se manifesta de modo natural, espontâneo, e nem todas as pessoas procuram a orientação adequada. Mas já existe, o Livro dos Médiuns é um verdadeiro manual sobre a comunicação dos espíritos, sobre a mediunidade. Está à disposição das criaturas, não é? Logo na abertura do Livro dos Médiuns, Kardec diz assim, que a teoria deve preceder a prática, significando que primeiro o conhecimento teórico, para depois o conhecimento prático, para a prática da mediunidade. Por qual razão? Porque realmente o médium ele precisa conhecer tudo a respeito dessa complexidade que existe quando ele utiliza a mediunidade. Ele precisa ter domínio, ele precisa ser o gerente da sua faculdade, ser o seu administrador, não ser iludido pelos espíritos. Há necessidade, primeiro, de conhecer o Livro dos Médiuns e depois estudar todas as obras que trazem subsídios para que as pessoas façam um trabalho assim baseado na codificação, um trabalho fiel a Jesus. Então, realmente, nós precisamos que os médiuns sejam orientados, esclarecidos, preparados, alertados, para então começarem o trabalho. A partir daí, ela pode trazer benefícios os mais diversos e o médium também, trabalhando nesse campo, pode ajudar a orientar as pessoas, a beneficiá-las de maneira profunda, de maneira que também tenham um crescimento maior moral e espiritual. Antigamente, há 5 décadas atrás, um pouco mais ou um pouco menos, era comum as reuniões mediúnicas acontecerem nas casas das pessoas, porque não havia tantos centros espíritas assim, e aquele momento era um momento que ainda era propício para que as reuniões mediúnicas fossem feitas nas casas das famílias. Na atualidade, nós temos uma facilidade muito grande de fazermos parte de uma casa espírita. Então não vamos arriscar a fazer trabalhos espíritas mediúnicos dentro de casa. O centro espírita realmente é o lugar mais indicado para poder atender a esta necessidade. Então a mediunidade exige de todos nós um aguçar da atenção e uma atenção constante. João disse, caríssimos, não creais em todos os espíritos, mas verificai se eles são de Deus. É um conselho que temos que seguir. E as pessoas também têm que ser orientadas que quando elas buscam um auxílio espiritual, elas não buscam um médium em si. O médium, idolatrar o médium, adorar o médium, endeusar o médium, isso é absolutamente contra a doutrina. O próprio Jesus não queria ser idolatrado, ele queria ser compreendido e amado. Então os médiuns que se deixam idolatrar e as pessoas que provocam essa situação estão fazendo um desserviço à causa. Nós somos apenas ferramentas e vamos trabalhar cotidianamente em nome da doutrina espírita em prol do nosso semelhante. Todo aquele que conhece as condições nas quais os bons espíritos se comunicam, sua repulsa por tudo que seja do interesse egoístico e que sabe quão pouca coisa é preciso para os afastar, não poderá jamais admitir que os espíritos superiores estejam à disposição de qualquer um que os chamasse a tanto por sessão. O simples bom senso repele tal pensamento.